Professor Celso, a gente começa o programa falando de uma atividade que não é muito comum, mas que já é praticada aqui na nossa região, né? A extração da resina dos pinos. O senhor conhece essa técnica? Antoniara, conheço sim. Eu tenho alguns engenheiros florestais, amigos meus, eu tive a oportunidade de visitar algumas áreas onde estava praticando essa atividade. Muito bem. E a nossa equipe estava fazendo uma reportagem aqui perto de Cascavel e um detalhe chamou a atenção. Olha só, nessas áreas muito bonitas, inclusive, né, de plantação de pinos que a gente consegue ver aí. Um detalhe chamou a atenção da nossa equipe, que são esses sacos plásticos amarrados nas árvores, né? E a gente achou curioso, realmente, esse detalhe. E nós conversamos com o administrador da fazenda, que informou que se tratava da extração de resina. É claro, preparamos uma reportagem sobre esse assunto e você confere agora. Nesta propriedade, no distrito de São João do Oeste, em Cascavel, são 250 hectares plantados com pinos. A atividade começou na década de 1970 e era voltada apenas para a comercialização da madeira. O cenário chama atenção pela beleza das árvores, que pode atingir até 40 metros de altura. Mas, nos últimos anos, um detalhe tem despertado a curiosidade de quem observa a plantação. São esses sacos plásticos amarrados no tronco dos pinos. Pouca gente sabe que a função deles é recolher a resina extraída das árvores. É aqui que começa a jornada dos saquinhos que transformam as árvores em fonte de matéria-prima essencial para indústrias mundo afora. O Bruno trabalha há 7 anos com resinagem. Ele é responsável pelo setor operacional, fazendo a instalação dos saquinhos nas árvores. Uma técnica que exige cuidado e habilidade. Aqui primeiro, a gente limpa o pé do saquinho. Aí você faz uma altura aqui de 1 palmo, 20 centímetros. E faz aqui um risco. Aqui no saquinho ele tem um plastiquinho. Você tem que dobrar ele, para ele deixar a boca do saquinho aberta. Aí você joga aqui. E amarra. Aí agora vamos fazer a abertura da estria, para marcar aonde que vai subir o painel aqui. Aí aqui, ó. Mas para escorrer essa resina, é preciso usar uma pasta estimulante, com uma composição química que retarda a cicatrização. A principal funcionalidade dela é não deixar cicatrizar, né? E ela estimula a árvore a puxar mais resina. Aí por isso que é feito o corte cada 10 dias, que com 10 dias ela perde a eficácia dela, né? Aí você vem e faz outro corte. Aí ela não vai deixar cicatrizar. Porque se eu cortar e não passar, amanhã ela já não desce mais, que a árvore consegue cicatrizar sossegado. Aí com o pasto estimulante não. Vai 10 dias saindo resina, aí ela parou de funcionar, você vem e faz outra e passa uma pasta nova. Com o passar dos anos, fazendo a incisão para coletar a resina, essa abertura que teve início no pé da árvore vai subindo e dificultando o processo. Depois do processo, que foi instalado no chão, foi trabalhado 1 ano, aí foi erguido aqui. Em mais 1 ano, foi erguido aqui, a estria aumentou e que a gente não alcança mais com a mão. Aí é trazido essa ferramenta aqui, que é conhecido como cambal pelos resineiros. Aí, esse cambal, a gente vai continuar fazendo a estria. É assim, daqui vai para outro pé e vai cortandinho, né? Bruno também destaca que a espessura desse corte faz toda a diferença para a produção da resina. A largura aqui do estriador é de 2,5 cm. Só que você tem que ter a noção, né, da experiência que o cara tem na resina, de achar esse branco aqui. Se eu cortar o estriador pela metade e ele ficar vermelho, não vai descer resina também. Entendeu? Não achou o verde da árvore onde vai soltar a resina. Aí eu tenho que fazer um pouquinho aqui maior. Entendeu?
E também não adianta eu fazer muito grande também, que é só desperdício da árvore. Achou o branco, tá bom. Passou o estimulante, tá bom. A coleta é feita a cada 60 dias, quando atinge uma quantidade de aproximadamente 1 kg a 1,5 kg. E esse trabalho é feito de árvore em árvore, tudo de forma manual. Você pega, só dá uma erguida para ele soltar um pouco a resina e você coloca a mão. Tirou, joga na lata. E pega de novo, até limpar isso aqui. É desse líquido branco que são extraídos principalmente a terebintina, produto usado para fins cosméticos, e o breu, amplamente usado como matéria-prima para diversas indústrias, como a de adesivos, tintas e vernizes, dentre outras inúmeras aplicações. O gerente da empresa responsável pelo trabalho de resinagem ressalta a preocupação com a integridade das árvores e a preservação da floresta de pinos, principalmente sobre a cicatrização da árvore após o período de extração. A sacolinha começa com a incisão embaixo, né? E na sequência, feita a estria, tal, ela vai subir nesse período aqui, né, nessa altura. E na sequência, vocês podem notar que ela está cicatrizando. Isso aqui, com o passar do tempo, ela vai fechar. Entendeu? Como faz pouco tempo que ela foi resinada, mas você nota, né, que ela tem um processo já de cicatrização. Toda ela aqui, onde já foi parada a resinagem, ela está cicatrizada já. Ó. Você nota aqui no V que tinha começado, mas esse é um procedimento que acontece pós-término de resinagem. Então você não mata a árvore, né? Você regenera ela novamente. Basicamente é isso aqui. O produto final é exportado para outros países, além de estabelecer parcerias com empresas que industrializam no Brasil. Nós vendemos para 3 fábricas aqui no Brasil, né? Aí depois a gente tem parceria com 2 empresas, que uma invasa para nós a resina in natura, né? E a outra ela já industrializa, tira o breu e a terebintina e é para exportação. A gente hoje exporta para 4 países, né? Aí sendo China, a Irlanda, a Espanha e Portugal. E a gente também tem um trabalho iniciado na Argentina. E agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, professor. Vamos falar sobre o plantio de feijão, mas não é um feijão comum, é o feijão mungo verde. O senhor já ouviu falar? Já ouvi falar, é uma ótima fonte de nutrientes. É isso mesmo. Consumido em países como a Índia, China e a Indonésia, esse tipo de feijão tem um alto teor de proteína e se destaca por ter grãos pequenos e verdes. Em Cascavel, o produtor rural João Caetano decidiu testar essa cultura. Ele está fazendo isso em parceria com o IAC, que é o Instituto Agronômico de Campinas, uma das entidades que desenvolve pesquisas com esse feijão no Brasil. As cores dessa lavoura, vistas de longe, já chamam a atenção. Nessa área que fica no interior de Cascavel, a cultura instalada é o feijão. Mas não um tipo de feijão comum, e sim o chamado mungo verde. A principal característica, como o próprio nome já cita, é a cor dos grãos, que são assim, bem verdes. O João é produtor rural e engenheiro agrônomo. Ele explica que a ideia de plantar esse tipo de feijão é fazer a rotação de culturas usando uma variedade que apresenta boa produtividade e ainda tem um preço atrativo no mercado. Com o apoio da pesquisa do Instituto Agronômico de Campinas, o IAC, e de uma empresa sementeira de Cascavel, ele plantou 5 hectares. Essa área aqui não tem um propósito comercial, mas sim de realmente ver como é que ela se desenvolve do ponto de vista vegetativo, como é que ela produz, quanto ela produz, quais são os manejos, se ela se dá bem na região, né? Se ela cresce bem, se ela tem algumas dificuldades. O ciclo do mungo verde é de 65 a 90 dias. São cerca de 12 grãos por vagem e de 17 a 20 vagens por pé. A produtividade pode chegar a 2.000 quilos por hectare, ou seja, cerca de 33 sacas. Além dessas características que a gente acompanhou aqui do mungo verde, outra delas é uma diferença na produção das vagens. A gente consegue acompanhar que ele vai se desenvolver na ponteira das hastes e isso, de certa forma, facilita a colheita do mungo verde.
Como esse é o primeiro plantio, o João explica que as aplicações de insumos ainda precisam ser ajustadas. O produtor conta que a quantidade de fertilizante, por exemplo, foi excessiva, o que resultou em um crescimento das plantas maior do que o esperado. Além disso, com a chuva e os ventos fortes que ocorreram na propriedade, elas acamaram e ficaram assim. O problema de plantas acamadas assim é que, né, na hora da colheita você tem uma perda enorme, né? A perda da colheita mesmo, com as máquinas, colhedeira. Então aqui a gente vai ter que ter bastante cuidado na hora da colheita, né, para não perder tantos grãos assim. E outro problema, né? O feijão não gosta de ser sujo, né? Nenhuma dona de casa ou proprietário ou cozinheiro quer cozinhar feijão sujo, né? Então os feijões eles têm que ser colhidos limpos, né, para poder serem vendidos. Esse é um dos problemas do feijão também. Então a planta tem que estar de pé. Se a planta estiver de pé, a gente colhe com muita facilidade. Agora se ela estiver deitada, a vagem no chão, a hora que a colhedeira puxar essa vagem, ela vai puxar a terra junto, né? Fora o contato das vagens, né? Imagina aqui, olha. O contato das vagens no chão acaba entrando em contato também com fungos do solo, outras pragas e tudo mais, que acabam degradando o grão, né? Estragam o grão. Umedecem, estragam, sujam. Então, ninguém quer, não há agricultor que queira colher plantas deitadas, né? Acamadas. Segundo João, o mungo verde é mais sensível aos herbicidas. E o que pode prejudicar a produção são os percevejos e as lagartas. Pelo que nós observamos aqui, ele é mais sensível que o feijão a alguns herbicidas, né? O manejo mais complicado seria o herbicida mesmo. Depois nós tivemos problemas aí com uma lagarta, que é uma lagarta liriomisa, que a gente pode ver nas folhas dela, que faz esse caminho interno na folha, e também a presença de percevejos. Né? Esses foram os principais problemas que nós enfrentamos aqui. Os estados brasileiros que mais produzem o mungo verde são Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Bahia e Piauí. Cerca de 95% dessa produção vai para o mercado externo, porque há uma forte demanda pela variedade, principalmente entre os países asiáticos. O Instituto Agronômico de Campinas tem desenvolvido um trabalho importante na disseminação de informações em relação à cultura. O Rogério Freitas, que é pesquisador, conversou com a nossa equipe. Então, ele vem como uma maneira aí de você rotacionar, né, as culturas na propriedade. Ainda assim, esse investimento que não é tão alto, mas que o retorno pode compensar bastante, né, Rogério? Isso aí. Então, a ideia é que o feijão consiga dar um bom retorno em curto período de tempo. Nas regiões mais quentes, a gente consegue colher o feijão com 65 dias. Isso é bem rápido, né, para o ciclo do cultivo. E você aproveita resíduo de adubação residual da soja ou do milho que você está utilizando e potencializa a sua produtividade de feijão. Quanto mais cedo você conseguir plantar o feijão mungo na safrinha, nesse período que a gente está falando, maior vai ser a sua expectativa de produtividade. Você pode fazer um investimento um pouco maior, tá? Com relação também ao uso de cultivar, a gente está buscando novos cultivares, o IAC lançou um cultivar recentemente, né? O VR211, que inclusive está nessa propriedade que você mencionou aí, e a gente busca, com esses materiais, ter lá na frente uma lavoura uniforme. Então, para a gente entender essa relação, né? Há um incentivo na produção do mungo verde, principalmente para essa exportação para países que necessitam e que têm essa demanda, né, desse tipo de feijão, mas também uma criação do desenvolvimento aí de uma cultura do consumo dele na nossa culinária brasileira também. Então, são esses dois pontos. Eu acredito que sim, que a gente pode ampliar o consumo dele aqui no mercado interno, né, com um preço mais acessível, e também acessar mercados internacionais, aí gerando mais renda para o agricultor. E ele também é importante dentro do sistema de produção, porque quanto mais diversidade você tem de cultivos, maior sustentabilidade uma propriedade agrícola tem, maior sustentabilidade, maior segurança alimentar a gente tem,
dentro do nosso país. Então, ele é uma cultura importante também, porque ele fixa nitrogênio e permite rotação com outras culturas, sempre trazendo tanto benefício para o meio ambiente, com redução do uso de nitrogênio dentro do sistema de produção, e também produção de proteína vegetal. Então, Rogério, para quem tem esse interesse de cultivar o feijão mungo verde, como é que pode fazer com vocês do IAC? Entrar em contato? Então, o Instituto Agronômico tem uma genética nobre de feijão mungo, tanto feijão mungo, quanto feijão mungo verde, quanto feijão mungo preto, tá? E a gente tem o nosso contato, entrar no nosso site lá, tem todas as informações para obtenção ou de informação, né, sobre a cultura e também de material genético que a gente tem disponibilidade, tá? Rogério, obrigada pela sua participação aqui no Agrofag com a gente, parabéns pelo trabalho de vocês. Valeu, muito obrigado pela oportunidade. Professor, então a gente viu aí mais um exemplo, né, de cultura diferente aqui para a nossa região. Pois é, você veja bem, o mungo verde, né? É interessante. E uma coisa interessante, Antonella, e que nos assistem, é que o agricultor está fazendo uma coisa correta. Era normal o agricultor testar uma espécie, uma variedade, e depois vinha a pesquisa atrás. Não, ele convidou um instituto altamente qualificado, o Instituto Agronômico de Campinas, para fazer esse teste. E lógico, é isso que é interessante, porque vamos ver se essa nova espécie, né, vai se adaptar aqui e ela pode trazer uma nova opção para o agricultor aqui, uma rotação. É uma espécie que é de 60 a 120 dias, certo? Uma espécie que pode se exportar, né, e que um alto valor agregado na exportação. Isso é o correto. O João Caetano fez correto o seu dever de casa, ou seja, vamos iniciar uma nova cultura, uma nova espécie, mas vamos com uma equipe de vanguarda, vamos com o IAC, vamos ver se essa espécie vai se adaptar aqui. Se adaptando, é uma nova fonte de renda. Isso é ótimo. Quer dizer, não é uma aventura, é uma pesquisa realmente. E a pesquisa tem sempre que estar na vanguarda de tudo que for acontecendo na agricultura. Concordo com o senhor, é isso mesmo. E agora a gente vai mostrar outra história, dessa vez lá de Guaraniaçu, também aqui no oeste do Paraná. É sobre a produção de temperos e mais um exemplo do potencial da agricultura familiar. Na comunidade de Nova Brasília, em Guaraniaçu, uma pequena agroindústria está movimentando o cenário local com a desidratação de temperos. A Santo Antônio Alimentos é liderada pelo casal Dona Sônia e seu João, que desde 2018 oferece uma alternativa prática e saborosa para os consumidores. A vontade de empreender começou quando Dona Sônia ainda trabalhava como empregada doméstica em uma propriedade rural. Lá, ela começou a pesquisar sobre desidratação de temperos em micro-ondas. Assim que viu essa oportunidade, decidiu tirar o sonho do papel. E eu fui desidratar um pé de açafrão, desidratei no micro-ondas e daí por diante que cresceu a paixão pelos desidratados. Desidratei o açafrão, vi que ficou bom, só que não era no equipamento certo. Aí fomos pesquisar um desidratador. Compramos um desidratador, no dia que chegou eu falei para o meu esposo, esse vai ser o primeiro de muitos. Ele olhou e falou, tá ficando louca? E foi aí que já estamos inteirando 3 desidratadores. Com dedicação e muito trabalho, a família comprou uma propriedade e também já está planejando cultivar mais produtos. Hoje a gente tem, com os chás, mais de 25 produtos. E todos eles 100% natural. Na área de 2,5 alqueires são cultivados hoje 2 ingredientes especiais e que têm a maior demanda: o açafrão e a Ora Pronobis. Após a colheita, os produtos passam por uma higienização com água, garantindo a remoção de impurezas e resíduos. Em seguida, o açafrão é cortado em pedaços pequenos, preparados manualmente e organizados nas bandejas. O processo da Ora Pronobis também é parecido: limpeza, corte das folhas para separar os talos, preparo nas bandejas e em seguida vai para a desidratação.
Cada produto tem um tempo específico para desidratar. A hora Pronobis, por exemplo, leva em torno de 8 a 9 horas em temperatura de 60 graus. Daqui, vai para o processo de trituração. Os ingredientes são retirados das máquinas e submetidos à trituração. Tanto a hora Pronobis quanto o açafrão são feitos da mesma forma, transformando-se em um pó de textura fina e aroma intenso. Depois é embalado e feita a selagem a vácuo, garantindo a preservação da qualidade e nutrientes dos produtos até chegarem às mãos dos consumidores. Hoje são mais de 25 opções produzidos aqui. Já a quantidade é sempre de acordo com a demanda do mercado, mas a média é de 60 pacotes por dia. Esses produtos são comercializados no município de Guaraniaçu, Celeiro do Agricultor, mercados e de porta em porta. Dia 2 de maio de 2019 eu fiz a primeira venda. Trouxe na cidade, fiz a primeira venda, daí fui atrás do pessoal da Emater na época para começar, para legalizar tudo. E o pessoal foi com a moça da vigilância e a gente legalizou no espaço que a gente morava, lá na linha Santa Luzia ainda. Márcio é extensionista do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o IDR. Ele destaca a importância da parceria entre os produtores locais e o IDR, que oferece suporte técnico e orientação para melhorar as práticas agrícolas e garantir a qualidade dos produtos. A equipe nossa do IDR teve essa oportunidade de participar com eles desde o nascimento da agroindústria, todo o processo de layout, o desenvolvimento da rotulagem, a própria construção assim, em si da agroindústria, a aquisição das máquinas. Então a gente desde o início esteve envolvido nesse processo. Há várias mãos, né? Nós tivemos veterinário que trabalhou no início do processo, engenheiro de alimentos, economista doméstico, eu como agrônomo, o outro agrônomo também na elaboração da arte, do rótulo, a Dani, que é a nossa economista doméstica, que dá assistência hoje aqui com relação da agroindústria, na questão de informação nutricional. Agora na nova rotulagem, que é obrigatória a mudança para o ano de 2024, nós já estivemos aqui, ela já está elaborando a nova rotulagem, então é bastante gratificante ver o desenvolvimento da família, o envolvimento do produtor e o sonho ser materializado. E nunca desistir, porque os problemas eles são muitos. Não é assim que você pega um prato feito, você tem que batalhar. É uma construção dia após dia e ter muita força de vontade e não desistir. Que tem horas que você pensa em jogar a camisa, mas se você tem um objetivo, você trilha por um sonho, por mais no meu caso, quando eu comecei a desidratar, você está ficando louca, transformando tudo em pó. Mas foi uma loucura que me realiza. Eu sou muito feliz com o que eu faço e jamais eu penso em desistir, por mais com as dificuldades. Sim, seguir adiante, procurar mais conhecimento. Quando o cliente chega e te diz, olha, eu uso o teu produto, você esquece de todas as dificuldades. A produção de olerícolas no verão é uma atividade desafiadora para os produtores rurais, especialmente em regiões de clima tropical, onde as altas temperaturas e a intensa radiação solar podem comprometer o desenvolvimento saudável das plantas. No entanto, algumas espécies folhosas conseguem se adaptar bem a essas condições adversas, enquanto outras enfrentam dificuldades significativas. As hortaliças folhosas que se destacam por sua resistência ao calor incluem a alface crespa, a rúcula e o espinafre. Essas culturas possuem maior tolerância a altas temperaturas e são amplamente cultivadas durante o verão. A alface crespa, em especial, tem sido preferida por produtores devido à sua capacidade de manter boa textura e sabor, mesmo em períodos quentes. Já a rúcula apresenta um ciclo curto e rápido, o que possibilita várias colheitas no verão. Enquanto o espinafre é relativamente resistente à insolação e pode ser cultivado em áreas sombreadas para minimizar o impacto do calor. Por outro lado, algumas folhosas tradicionais, como a alface americana e a alface lisa, sofrem com o calor excessivo. Essas variedades têm maior propensão ao espigamento precoce, que ocorre quando a planta inicia o processo de floração
antes do ponto ideal de colheita, comprometendo a qualidade do produto. Além disso, o aumento da transpiração durante o verão faz com que essas culturas demandem mais irrigação, o que pode apresentar um desafio em áreas com disponibilidade limitada de água. Outra folhosa que tem a produção prejudicada no verão é a couve. Embora ela seja uma planta perene e resistente, o calor intenso pode retardar seu crescimento e reduzir a qualidade das folhas, que tendem a se tornar mais amargas e fibrosas. Para contornar essas dificuldades, os produtores têm adotado algumas estratégias, entre elas o uso de sombreamento artificial, irrigação controlada e cultivo em sistema protegido, como estufas e sombrites. Essas práticas ajudam a mitigar os efeitos das altas temperaturas e garantir uma produção de qualidade, mesmo nos meses mais quentes. De qualquer modo, o mercado necessita e os horticultores precisam seguir com o cultivo no verão. Portanto, escolher variedades que se adaptem ao calor e investir em técnicas de manejo adequadas são ações fundamentais para garantir colheitas rentáveis durante os períodos mais quentes do ano. Não deixem de acompanhar o Agrofag nas redes sociais. Te vejo na próxima semana. Até lá! O estado do Paraná é o segundo maior produtor de leite do Brasil. E essa é uma atividade importante porque gera renda para a agricultura familiar, né, professor Celso? É isso aí, Antonella. E não esquecer que a agricultura familiar é que coloca a comida na mesa do brasileiro, né? É isso mesmo. E em Vera Cruz do Oeste, uma família tem tradição na produção leiteira e adota técnicas de manejo que garantem uma boa produtividade e também o bem-estar das vacas. Uma dessas técnicas é realizar a ordenha 3 vezes ao dia. Vamos ver. Esta fazenda, em Vera Cruz do Oeste, trabalha com pecuária leiteira. Aqui são 518 vacas da raça holandesa, 250 em fase de lactação. A criação é 100% em confinamento, dividida em 3 barracões. Com 43 anos de tradição na atividade, os irmãos Pedro e Geraldo estão à frente da administração. A equipe também conta com o médico veterinário Henrique, filho do seu Pedro e que é o responsável pela saúde do rebanho. Ao todo, são 12 pessoas que trabalham em turnos diferentes para garantir que todas as demandas, como a alimentação e o cuidado com os animais, sejam atendidas. O resultado, uma produção diária de 9 a 10 mil litros de leite. Meu pai começou em 79 e nós começamos juntos em 81, eu e ele. E de lá para cá, fomos indo e chegamos no que nós chegamos. Muito trabalho, muita luta, dedicação, dia a dia, não tem Natal, não tem Ano Novo, sempre. E fomos ampliando, mudando o sistema de pasto para semi-confinado e depois total confinado, né? Tem uma estrutura aí para em torno aí de 350 animais em produção, né? Em produção, fora o restante das categorias. Hoje a propriedade ela dispõe aí de 44 alqueires de plantação de milho, que se torna silagem, se torna também, fizemos um pouco de pré-secado, feno, né? Que é tudo voltado para o consumo dos animais. A estrutura de ordenha é para 10 vacas ao mesmo tempo. Aqui, a frequência com que ela é feita saiu do modelo comum de 2 para 3 vezes ao dia. Às 4 da manhã, 1h da tarde e a última às 8h40 da noite. De acordo com o Henrique, essa estratégia aumentou em 15% a produção e ainda contribuiu para o bem-estar das vacas. De forma simples, só para entender, então, no caso 3 ordenhas, cada ordenha vai ter um valor menor, no caso de leite, mas somando esses 3, em comparação com os 2 convencionais ali, vai ter muito mais. Correto, em torno de 15% a mais por dia, né? A gente dilui as 3 ordenhas e ficam 15% a mais no total do dia. E no caso pro animal, isso também é interessante? Ah, claro. O animal chega na ordenha, já chega... Como que eu posso te dizer? Ele tem um conforto maior, né? Ele não chega com o ubre tão cheio na ordenha, ele tem menor horário de ordenha. Se fosse fazer 2 ordenhas aqui na propriedade, seria praticamente 8 horas a duração de cada ordenha. Então o animal ia ficar em pé 8 horas na sala de espera, o que questão de conforto é
é bem prejudicial para o animal, né? Nós acompanhamos a segunda ordenha do dia e registramos as vacas produzindo entre 12 e 24 litros de leite. A média geral de produção diária da fazenda, contando as 3 ordenhas, é de 38 litros por vaca. Para um animal atingir o máximo de produção de leite, a alimentação também precisa estar adequada. Pedro, fala pra gente como que é feita a dieta aqui. A dieta na nossa propriedade varia de acordo com os seus lotes. Hoje a gente trabalha com os alimentos, a silagem de milho, que tem que ser uma silagem de milho de ótima qualidade, com bom processamento, com boa quantidade de amido, boa quantidade de proteína bruta. A gente trabalha com uma ração comercial com seus valores adequados para a nossa propriedade. A gente trabalha também com feno ou de aveia ou de Tifton. Hoje a gente está trabalhando com feno de Tifton e a gente trabalha com subprodutos, dependendo como que está o preço no mercado. Hoje a gente está trabalhando com o caroço de algodão e o farelo de soja. A quantidade de alimento que cada vaca do lote 2 consome, que é as vacas de alta, hoje elas estão comendo aproximadamente 34 kg de silagem por dia, elas comem 14 kg de ração por dia, elas comem 2,4 kg de caroço de algodão, mais 1 kg de farelo de soja e mais 13 litros de água que vai no vagão, diluído em 3 tratos. Interessante a gente destacar que essa é a sua realidade. Para cada produtor, para cada propriedade é específico. Justamente, por isso precisa consultar um nutricionista para fazer uma dieta adequada para o seu rebanho. Aqui na nossa propriedade a gente tem 3 diferentes dietas. Então a gente tem uma dieta do lote 1, uma dieta do lote 2, uma dieta do lote 3, fora a dieta do pré-parto, fora a dieta das vacas secas. Cada categoria tem a sua dieta específica. Essa mistura é fornecida sempre após cada ordenha. Cada animal recebe uma alimentação proporcional ao seu desempenho. Todo o leite produzido na propriedade é encaminhado para o laticínio líder, na cidade de Maripá. Agora, quando o assunto é o mercado do leite, Henrique deixa claro que a variação dos preços é um ponto sensível para os produtores. Hoje o mercado está um pouco mais benéfico para o produtor, mas o produtor tem um problema no leite, que é a volatilidade do mercado. Hoje a volatilidade do mercado é muito alta, então o produtor tem meses que ele recebe consideravelmente bem e tem vezes que ele recebe muito mal. Isso complica na hora de fazer a gestão financeira da propriedade. Como que a gente avalia isso aqui na nossa propriedade? A gente sempre espera pelo pior. A gente coloca um preço do leite médio que a gente vai receber sempre abaixo do que a gente recebe. A gente então trabalha aqui com R$ 2,30, mas a gente busca sempre receber mais que isso para no final do mês fechar a conta e não ter nenhum imprevisto. A fazenda não se destaca só pela produção. A família Cavalli já recebeu vários prêmios pela qualidade do leite e pelo desempenho dos animais. Os troféus estão expostos em uma sala dedicada ao reconhecimento do trabalho. Professor Celso, olha só essa foto aqui na tela. É realmente um buquê de morangos. Chega da água na boca, né? Muito bonito, muito chamativa. Época de colheita, né? É isso mesmo. E essa variedade que a gente está vendo aqui é a Royal Royce. Inclusive, a gente tem outras imagens também. Ela chama atenção por essa cor vermelha vibrante e também se destaca pelo tamanho, né? Olha só. São fotos muito bonitas, muito lindas. É isso mesmo. Então, professor, a gente vai ver agora que a família Fávero, que é lá de Cafelândia, cidade aqui próxima a Cascavel, começou a plantar essa variedade de morangos, que é novidade aqui no Brasil. E os resultados têm sido muito bons. No mês de setembro, ponto alto da produção de morangos, os dias do Mateu começam aqui na estufa. Com o baldinho pendurado, ele passa atento pelas bancadas e colhe os frutos que já estão maduros. A propriedade fica em Cafelândia, no oeste do Paraná.
e conta com uma estrutura de cultivo protegido de 1.200 metros quadrados, onde ficam 15 bancadas com 5 linhas cada. Ao longo do ano, elas servem de estrutura para o cultivo de 7 variedades de morango de diferentes origens. São elas a Sensation e a Brilhance, do Chile, a San Andreas e a Valentina, do Uruguai, a Albion, da Argentina, a Florida Beauty, dos Estados Unidos e a Royal Royce, da Espanha. E é sobre essa última que a gente vai saber mais hoje. Aliás, olha só o tamanho das frutas. Essa daqui é a Royal Royce. Ela vem da Espanha, da região da Segóvia, no sul da Espanha, mais voltado para a região de Portugal. Ela é uma recomendação do viverista, né, que a gente já tinha contato. Ele está em desenvolvimento há 2, 3 anos, que estava com uma nomenclatura NK, né? Agora tem a nomeação Royal Royce. Ela tem um potencial produtivo muito grande, né? Um porte de planta mais elevado que a normal e um fruto muito característico, né? A característica dessa planta é de uma necessidade hídrica muito maior, ela tem uma sucção de água maior, por isso os frutos são maiores e o porte da planta também é maior. São cerca de 3.000 plantas da variedade distribuídas nessas 3 bancadas. O plantio foi no dia 25 de fevereiro. A primeira floração veio em abril e resultou em frutos ainda pequenos. Mas em junho chegou a segunda, considerada a oficial dessa variedade. E aí sim, a partir de agosto, frutos bem graúdos começaram a crescer. A diferença visual no tamanho dessa variedade aqui fica nítida, né? Fica bem claro. Mas a gente tem a segunda variedade que mais produz aqui na propriedade, na mão do Matheus, e conta pra gente. Essa daqui é a variedade Flórida, ela é uma segunda variedade mais pesada que a gente tem aqui. E a diferença chega a ser nítida. Aqui uma média ali de 20 a 25 gramas por unidade. Já a Royal? 40 gramas. De agosto a setembro, a produção do Royal Royce resultou em 680 quilos. As noites frias e os dias quentes contribuíram para esse resultado. E já que essa variedade tem um consumo maior de água, foi preciso redefinir a forma de irrigação. As demais, praticamente, elas recebem 3 irrigações por dia de 5 minutos. E essa daqui, ela recebe 3 irrigações por dia já de 7 minutos. Não parece assim 2 minutos a mais, mas dá muita diferença de quase 1.000 litros por estufa, por causa de 2 minutos. Em relação à proteção das plantas, aqui foram adotadas algumas alternativas, desde armadilhas para os insetos espalhadas pela estufa até o uso da arruda como repelente natural. Os insumos biológicos atuam no combate dos ácaros principalmente. E outro fator que ajuda a proteger as plantas foi a adaptação no espaçamento entre elas, que passou de 12 para 8 plantas por metro. Na prática, como ela é um porte maior de planta, ela vai ocupar mais área foliar, então ela vai conseguir captar mais luz, ela vai conseguir transformar os carboidratos ali através da fotossíntese. Então você tem uma planta muito mais produtiva, por ser menos, tem mais espaço entre plantas, você tem uma aeração melhor, e isso evita ataque de fungos, né, principalmente doenças fúngicas e até bacterianas. E também diminui o ataque de insetos, porque o abafamento entre as plantas dá as condições ideais onde os insetos vêm a morar e a se reproduzir. Aqui, a Edna, a mãe do Matheus, está segurando um cacho bem chamativo de morangos. Esse vai direto para a merenda escolar, o principal destino dos frutos da propriedade. O restante do volume colhido é entregue em frutarias e a consumidores diretos. Cada quilo comercializado, em média, a R$ 45. A qualidade dessas frutas é estupenda, né? Ela é um tamanho muito chamativo, um sabor muito marcante, ela é doce, não tem um azedinho no finalzinho quando você consome a fruta. Então, para a merenda escolar, principalmente que são as crianças dos CMEs e creches, elas se atacam, se jogam na frente ali para fazer o consumo. Também para sorveterias também chama muito a atenção, né? Para confeitaria, para a parte da confecção de bolos, né? Então é muito interessante essa variedade.
Que show de imagens desses morangos aí, né? Muito bacana. Professor Celso, diversas vezes aqui no programa nós já falamos de um problema que afeta o agronegócio brasileiro, que é o déficit na armazenagem. Pois é, Antoniela, esse é um problema de longa data, né? É isso mesmo. E segundo a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, o Brasil tem capacidade para armazenar cerca de 60% da produção de grãos, que da safra 23-24 foi de 294 milhões de toneladas. Ou seja, aproximadamente 120 milhões de toneladas deixam de ser estocadas. Essa situação poderia ser solucionada com a construção de mais armazéns, o que exigiria grandes investimentos tanto do governo como da iniciativa privada. Mas, professor, olha só esse exemplo que a gente tem aqui na tela. É um condomínio agrícola, lá de Palotina. Um grupo de produtores se uniu para usar esses silos de forma compartilhada. Palotina é referência nessa questão, né, Antoniela? É isso mesmo. E a nossa equipe foi até lá para conhecer como funciona esse sistema. A reportagem é do Reinaldo Japer e do Luiz Marcondes. Olha só. É aqui em Palotina, na região oeste do Paraná, que fica o condomínio agrícola Rio Açu. A estrutura foi inaugurada em 2017 e conta com a capacidade de 39.600 toneladas de grãos. O projeto foi idealizado para resolver problemas de logística e armazenagem enfrentados pelos agricultores da região. De acordo com o seu Hilário, o condomínio começou com 15 agricultores. A gente estava querendo ter uma facilidade na entrega do produto, que a gente tinha uma dificuldade de logística. E daí, todo mundo, num comum acordo, fechamos o grupo e partimos para a construção da Agrícola Rio Açu. Por quê? E o motivo maior é da facilidade de logística, de armazenagem e agregar algo mais na comercialização do produto. Porque um diferencial muito grande que a gente percebe, e a gente está tendo isso de vantagem, na hora de você vender o teu produto. E aqui você é dono do teu produto, você entrega o teu produto aqui, você vende para quem quiser e quando quiser. Então, tem esse diferencial. Então, por isso que surgiu o condomínio, para esses motivos. A gestão é realizada por uma diretoria que se reúne mensalmente para discutir e aprovar decisões. Cada agricultor possui uma cota proporcional à sua área de cultivo. A taxa de 2% cobre os custos operacionais e permite investimentos. Na entrega do produto, todo o condômino ele é descontado 2%. Esse 2% é para manutenção, pagar os funcionários, toda a despesa do silo. E na época da safra também a gente pega mais funcionários para fazer a safra e paga todos esses custos aí com esses 2%. E ainda sobra dinheiro assim para você fazer alguma aquisição. Um dos avanços recentes do condomínio agrícola foi a aquisição de um resfriador artificial móvel. Essa tecnologia garante que os grãos se mantenham em boas condições, controlando temperatura e umidade, como explica o gerente, seu João. Essa máquina ela tem a finalidade de resfriamento de grão. Ela é usada muito em semente, ou as empresas de semente usam ela muito. E em área comercial é um pouco menos. Aqui em Palotina, mesmo na área comercial, é a única que tem. Então ela é uma máquina dimensionada já de tamanho para o tamanho dos silos que é aqui, que são 6.000 toneladas, 100 mil sacos cada silo. E ela está ligada, então, num dos silos de milho, resfriando essa massa de grão que está dentro do silo, que é o milho. Diminuindo a quebra técnica, praticamente deixando de existir a quebra técnica. Quando criou o condomínio Rio Açu, seu Hilário se inspirou no modelo de outros 3 sistemas de uso compartilhado já existentes no município. O primeiro foi criado pelo seu Adir e começou a sair do papel há cerca de 20 anos. Nosso condomínio começou assim em 2004, as primeiras reuniões com o pessoal, e depois que foi feita a documentação e conseguidos os recursos, foi construído no ano de 2005, vindo a funcionar em 2006. Hoje o nosso condomínio já passou por 2 ampliações e está funcionando muito bem. A gente trabalha praticamente que unido, muita troca de ideia para dar certo e continua a mesma parceria com as empresas da cidade, compra, venda,
da mesma maneira que funcionava antes. Depois dele, outros agricultores se uniram e implantaram mais condomínios. A gente era um pequeno produtor, vamos dizer assim, para fazer uma armazenagem que fosse, que resolvesse o nosso problema. Como a gente não tinha muita área, se fizesse uma armazenagem ia ser um custo muito alto para nós. Então, juntando os outros, a gente consegue diluir situações. Com isso, a gente consegue receber nosso produto com mais rapidez, que é nas colheitas. A gente consegue, lá dentro, secar nosso produto, padronizar ele para ser vendido para as empresas da forma como elas querem, dentro dos padrões que elas pedem. Às vezes, a gente tem um produto de melhor qualidade, que a gente planta uma variedade que já fornece um produto de melhor qualidade, consegue segregar isso e vender num preço melhor para a empresa compradora. Então, a gente acaba tendo uma melhoria no preço do produto na hora de vender. O senhor acredita que hoje o condomínio seria o ideal, seria o futuro hoje, no caso? Hoje eu vejo, com o déficit de armazenagem, eu vejo que o condomínio é o futuro hoje. Para a nossa região aqui já tem bastante, mas eu vejo no Brasil inteiro aí uma falta, tem uma demanda muito grande de armazenagem que ainda precisa ser melhorada. Agora fala um pouquinho para a gente como que é essa parceria entre os outros condomínios também. A parceria entre os outros condomínios é muito boa, porque praticamente são todos conhecidos, são todos produtores que a gente vive no dia a dia, a gente se encontra, pode ser numa festa, pode ser na cooperativa, pode ser vários lugares, a gente está sempre se encontrando e a gente tem uma troca de informações e um ajuda o outro, sempre que é possível. Que parceria bacana, né? Inclusive se ajudam também nesse sentido da armazenagem, é uma alternativa. É uma grande alternativa. Eu diria que para você, quando a colheita está pronta, você ter o seu local para armazenar, você poder colher no momento certo, poder trabalhar, deixar secar o material, fazer para a empresa, deixar ele prontinho para comercialização, é sensacional. Então esse sistema palutino, que é referência, vamos dizer, referência dessa questão que nós estamos discutindo, de que é armazenamento, né? Ela é muito instrutiva, esse VT, né? Ela transmite toda aquela confiança que esses agricultores têm. E não é um condomínio só, né? Parece que são 3 condomínios, né? É a referência realmente. 4 condomínios. 4 condomínios, referência, né? Isso possibilita você colher no momento certo, parte da sua colheita você comercializar para você cumprir seus compromissos e ficar com o resto estocado, certo? Para vender no melhor preço. Sensacional, eu acho que o caminho que ele disse aí é o caminho realmente. É difícil você, com uma pequena propriedade, ter um armazenamento, fica muito caro você criar um sistema de armazenamento. Agora, a união desses agricultores é que possibilitou esse sucesso aí. Parabéns para eles. É isso mesmo, parabéns mesmo. E professor, nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da Conab para saber quantos condomínios agrícolas operam nesse sistema no Brasil. Olha só a resposta aqui na tela, então, da assessoria da Conab. Infelizmente, a Conab não possui levantamento desse tipo de arranjo. Então fica aí, né, uma dica para os analistas da Conab incluir esses condomínios nas pesquisas sobre armazenagem de grãos no Brasil. São dados que podem ser muito importantes. Professor Celso, nesses 3 anos de Agrofag, a gente já viu cada imagem, né, uma mais bonita do que a outra. O agro nos privilegia com isso, né? São cenas lindas, são imagens muito bonitas. É isso mesmo. Um exemplo do que a gente está falando está aqui na tela. Olha só essa lavoura de carinata, que fica aqui na região oeste do Paraná, lá em Braganey, próximo a Cascavel. Olha que campo. Fantástico, né? Chama muita atenção, né? Realmente. O senhor já conhece a carinata, né? Conheço, no show rural desse ano teve a carinata. E lembrando que a carinata é a irmã da canola, né? Que é muito importante. É isso aí, parecida com a canola, né? Com e certeza. A nossa equipe foi até a propriedade do Célio Zielinski, agricultor lá de Braganey, que mostrou pra gente como é o manejo dessa cultura. Olha só. A carinata é uma planta de cobertura que, além de contribuir para a melhoria e correção do solo, é utilizada para a produção de biocombustível para aviação. Aqui na região oeste do Paraná tem produtor apostando nessa cultura. É o caso do Célio, do município de Braganey, que plantou 125 hectares. Está aqui a planta dela, né? É uma planta que deve ter aí 1,60 m mais ou menos de altura, né? Ela tem uma raiz, né, que aprofunda bem dentro do solo, né? Tem um como
bem elevado. Então, assim, além de ela produzir aí e gerar lucratividade, também vai colaborar bastante com a parte de solo aí, né? A vargem dela, para quem conhece a canola, ela é praticamente bem idêntica com a da canola. E esse grão, ele é destinado para combustível de aviação. Então, esse grão aqui hoje, ele vai ser exportado, né? Vai para outro país, e aí lá vai ser esmagado e vai ser usado para aviação. O produtor adotou uma estratégia de cultivo visando 3 safras ao ano, já que a carinata tem ciclo de 120 a 140 dias. Essa abordagem busca otimizar a produtividade e garantir ganhos financeiros. A cada 3 anos a gente quer fazer 8 safras, tá? Então a gente vai entrar lá com soja, tira o soja, a gente vai implantar o sorgo, tira o sorgo em maio e planta ela. Então, assim, eu acho que é uma alternativa muito boa, né? Olhando esse lado financeiro também, né? Porque hoje a gente, né, o mercado está bem delicado. Então, assim, é uma cultura nova, né? Tem seus benefícios tanto de cobertura, estruturação de solo, recicla alguns nutrientes, né? E aí você ainda tem aí um ganho, né, financeiro, porque é uma cultura que hoje praticamente o custo dela é mais a questão de semente e adubação. As sementes são entregues aos produtores prontas para serem plantadas, o que facilita o manejo da cultura. O plantio foi feito no dia 1º de maio. Célio fez apenas uma aplicação de fungicida na pré-floração, fase inicial. Como a lavoura está se mantendo saudável e bem desenvolvida, não teve a necessidade de outras intervenções. O manejo foi muito tranquilo, a gente só fez uma aplicação de fungicida nessa área, tá? Não foi feito nada de inseticida, não foi precisado fazer limpa, nada. A gente plantou e só foi feito de fungicida aí na pré-florada e tá desse jeito a área aí. Célio, acho que outra questão também que o produtor sempre questiona é a questão da produtividade, né? Fala um pouco pra gente quantas sacas por hectare é a expectativa. Assim, a gente tem pegado as informações aí, eles falam entre 30 sacos por hectare, né? Que ela produz aí. Mas assim, eu acho que tem potencial até para mais. Mas hoje se produzir de 25 a 30 já é uma boa produção, aí pelo custo que tem de plantio. Como é o primeiro ano que o Célio planta a carinata, a colheita vai ser uma experiência nova. Segundo ele, ela requer alguns cuidados, especialmente devido ao tamanho dos grãos. O ajuste correto da máquina é essencial para evitar perdas. Como é uma cultura que a gente nunca, vamos falar assim, colheu ou até mesmo tem conhecimento, a gente tirou já algumas informações, tem que cuidar um pouquinho, uma cultura que debulha muito fácil, né? Então tem que cuidar um pouco de vento da máquina, que ela é um grão miúdo, mas eu acredito que hoje, com as colheitadeiras que tem no mercado aí, acredito que seja uma colheita bem tranquila também, não tenha problema nenhum aí. Já sobre a comercialização, o produtor estabeleceu parcerias. A empresa fornece as sementes e garante a compra de toda a produção, pagando o preço de balcão da soja. Isso ofereceu mais segurança ao produtor, já que o mercado ainda é restrito na região. O preço dela vai ser pagado balcão de soja. Então, assim, o balcão está lá R$ 121, hoje o preço dela é R$ 121. Então, sempre o balcão do soja que vai ser pagado pela saca da carinata. Muito bacana, que legais essas características, né? E curiosidades sobre a carinata. A carinata, ela é da família da canola, né? Da mesma canola que é uma brássica, né? Então precisa ter um certo cuidado. A diferença é que uma tem mais ácido erústico, né? Que ela não é tão bom, e não é bom para a alimentação humana. A canola já serve para a alimentação humana. Mas o importante é que o biodiesel da carinata, ou também da canola, mas vamos fixar na carinata, né? Todo o biodiesel dessas brássicas, elas têm um ponto de congelamento muito baixo. Então ela é recomendada para regiões mais frias, não congela. Enquanto que o biodiesel, vamos dizer, da soja, se for para uma região fria, congela, vira um sabão, certo? Então a exploração básica disso daí seria realmente o biodiesel. Então é muito bom, porque o biodiesel, nessas condições, principalmente para aviação, né, é muito interessante, né? E outra coisa, a colheita, né?
A colheita tem que tomar muito cuidado, porque o que acontece com a colheita? É uma planta deiscente. Quando ela está madura, ela joga fora a sua semente, né? Então existem alguns sistemas para se colher isso. O mais importante é você se adequar a essa colheita, senão você pode ter uma perca muito grande. Então o agricultor que está trabalhando isso aí deve conversar com a empresa que está dando a sua orientação e ver como faz a colheita. Se nós compararmos com a canola nós colhemos uma plataforma especial, ela fica enleirada. Depois de 5 dias a 10 dias, você entra recolhendo e batendo, certo? Fazendo a trilha dela. Aí a perca é quase que mínima. Então, esse cuidado, o agricultor que está fazendo aqui a carinata deve ter muito cuidado e procurar uma orientação técnica a respeito disso aí, certo? E o forte da carinata é biodiesel mesmo, tá? Biodiesel para aviação. Aviação. Então, ajustes aí na hora da colheita. Ajuste na hora da colheita, e como ele está bem assessorado, que a gente percebe no VT que ele está bem assessorado, ele deve procurar o máximo de informação para ele ter a mínima perda nessa colheita, certo? Porque é um grãozinho miudinho, 1000 sementes dá 3 gramas, então ele pode perder muita coisa aí na hora da colheita também, né? Além de você tomar esse cuidado, né, da deiscência, a colheita ajustar bem os maquinários. Muito bem, muito bem. Ficam as dicas aí então do professor Celso. E professor, agora presta atenção nessa outra imagem que a gente tem aqui na tela. São imagens aí de um campo de carinata em Braganey, bem na fase de floração aí dessa cultura. É a fase mais importante e mais bonita, né? As pessoas quando passam num campo desse aí, eles param para tirar foto. É isso mesmo, é bonito demais. E agora a gente tem um contraste, professor, dessas plantas. Olha só, então mudança aí desse aspecto das plantas é hora da colheita. Quando vai chegar na hora da colheita, muda, né? Ela seca, a planta está já pronta para ser colhida, né? Então não tem aquele verde exuberante, né? É um momento muito delicado aí agora. É isso que eu ia comentar realmente com o senhor. A colheita da carinata exige alguns cuidados específicos e adaptações, né? Com certeza, porque é uma semente muito pequenininha, muito miúda, né? Então, se não tiver uma adaptação correta, você vai ter muitas perdas, não só na colheita, como no transporte também. Então, vamos acompanhar a reportagem aí mostrando um pouco da colheita da carinata. Vamos lá. Em julho deste ano, nossa equipe esteve na propriedade do Célio Zielinski, em Braganey, oeste do Paraná, para acompanhar o desenvolvimento da carinata, planta que é utilizada como biocombustível para a aviação. Os 125 hectares de lavoura chamaram a atenção pela beleza das imagens. A fase de floração deixou o campo amarelado. Esta semana, 2 meses depois, voltamos até a área para acompanhar a colheita. A dessecação da lavoura foi feita há 12 dias e as máquinas estão no campo. O trabalho exige atenção redobrada por causa do tamanho dos grãos, que são bem pequenos. A sementinha dela é bem miudinha, né? No caso aqui, ó, vocês podem ver que ela é uma semente muito miúda. Então, assim, tem que ter um cuidado aí na hora da colheita, na hora do transporte, né? E esse aqui é o grãozinho da carinata. A decisão foi regular a velocidade da colheitadeira para apenas 4 km por hora. A altura do equipamento também foi ajustada. A gente até achou que ia ser um pouquinho mais difícil a colheita, né? Mas como hoje as máquinas aí são todas modernas aí, né? Então é uma colheita um pouco mais lenta, né? Você não dá para colher que nem colhe qualquer outra cultura, você tem que ter uma movimentação da máquina um pouco mais devagar, mas tá tranquila a colheita aí, a gente achou que ia ser um pouco mais difícil aí. Dá para trazer um pouco de forma técnica a questão de como que está, a questão de altura que vocês estão colhendo? A gente procura colher mais só a parte de cima, né? Você pode ver que a parte que ela produz, ela já aí dá uns 40, 50 centímetros do chão, então você corta já um pouco mais alto, né? E aí é a questão da regulagem, né? Uma sementinha muito miúda, você não pode ter uma questão de ventilação da máquina, tem que praticamente zerar a ventilação dela. A debulha é bem tranquilo, porque ela debulha muito fácil também, mas tá tranquila aí a colheita aí. O grão chegou à umidade de 9%. Esse nível é bom para a colheita e garante uma boa conservação no transporte e armazenamento. A produtividade da lavoura, segundo o Célio, ficou dentro do esperado, uma média de 25 sacas por hectare.
um número considerado positivo por ser a primeira experiência do agricultor com a cultura. E a gente também plantei mais para conhecer, por uma questão que a gente também nunca tinha trabalhado e nem conhecia essa cultura. Então a gente tem uns ajustes ainda para fazer, que é a questão de população, que a gente trabalhou aí com umas 25 a 30 sementes. Aí eu acredito que a gente vai ter que diminuir para umas 15, né? Para o solo nosso aqui, como é de boa fertilidade, ela tipo, acamou um pouco em alguns lugares. Então eu acredito que a gente vai ter que diminuir a população e aí a gente acha que vai incrementar mais a produção. E mesmo com a área onde fica a propriedade tendo enfrentado geadas intensas, as plantas se mantiveram firmes, sem impactos significativos. A gente teve uma geada muito severa aqui nessa região, aqui é uma região que o frio é bem intenso e a gente não teve perca nenhuma. Se tivesse uma área de trigo do lado aqui dela, vocês iam ver que realmente o trigo foi muito prejudicado. E ela tem uma resistência muito grande à geada. Então é uma dos diferenciais dela também, que você pode trabalhar aí numa área aí que realmente ela tem uma tendência de ser bem frio ou baixa temperatura, que ela vai suportar muito bem essa questão aí do frio também. A palhada que ficou no solo também é outro ponto positivo que o produtor aprovou. Você pode ver que ela deixa um bom volume de palha, é uma palha bem fibrosa, então ela tem aí ela vai aguentar um bom tempo no solo aí sem se decompor, né? Você pode ver que é uma palha bem dura, então eu acredito que seja um benefício também aí para as próximas culturas, aí, como a preservação de solo, aí, de cobertura, para manter uma umidade no solo boa. Aí. Para o Célio, a carinata é uma cultura que pode ganhar espaço no oeste do Paraná. A lavoura dele já foi comercializada com a empresa fornecedora das sementes, com um preço equivalente ao do balcão da soja, em R$ 128,00 por saca. Eu acredito aí que vai ter uma margem de lucro aí interessante, né? E aí é fazer esses ajustes aí que a gente viu aí, uma questão de manejo, uma questão de população de planta. Eu acho que é uma cultura que dá para se implantar aí, né? Como uma rotação também de cultura aí. E acredito que seja uma alternativa aí, que tenha uma rentabilidade e em alguns momentos aí ela vai se encaixar bem aí para o produtor trabalhar.